contar um pouquinho para vocês, então, da Fernanda Bastos. Eu fui advogada, fui não, tá, gente? Continuo pagando minha OAB. Mas eu atuei na área de direito empresarial e de fusões e aquisições desde 1999 até o final de 2020, tá? Trabalhei em grandes escritórios de advocacia, escritórios com centenas de advogados, e nos últimos 10, 13 anos eu fui sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, com mais de 400 pessoas, e eu era responsável pela área de fusões e aquisições aqui no Rio de Janeiro. No escritório em que eu trabalhava, quando eu saí do escritório, tá? Nós tínhamos 9 sócios responsáveis por fusões e aquisições. O acordo de confidencialidade, em inglês, ele chama Non-Disclosure Agreement, ou NDA, tá? Antes, uma coisa assim, que eu recebo uma pergunta, que eu recebo muito, por exemplo, até quando eu vou dar palestra nas incubadoras de startup, isso é uma pergunta que toda vez eles me perguntam. Quando é que eu faço o acordo de confidencialidade? O acordo de confidencialidade a gente faz logo no início da operação. Por quê? Porque ele resguarda, justamente para que ele serve? Ele resguarda a confidencialidade das suas informações. Nesse contrato, você vai dizer que essas informações não podem ser divulgadas a terceiro, e não apenas não podem ser divulgadas, elas não podem ser usadas para outras finalidades, que não aquelas que estão previstas ali, que seria o quê? A negociação da operação de fusão e aquisição, tá? Então, para a gente estar resguardado, antes de você sair mandando, olha, as minhas perspectivas de negócio, de crescimento, minha linha de negócios é essa ou é aquela, antes de tudo a gente faz um acordo de confidencialidade. O acordo de confidencialidade, ele é um documento muito simples. A gente vai ver aqui o que é que a gente inclui no acordo de confidencialidade. Porém, para quem estiver dentro do curso, a gente tem também modelo, tá? Dentro do curso a gente tem modelo. Me mandaram essa pergunta hoje, já respondendo a pergunta. Temos modelos de todos os documentos que a gente discute, tá? Então, acordo de confidencialidade. Primeira coisa é o escopo. Quais são as informações que são consideradas confidenciais? Em geral, se você não tem uma regra específica, o que a gente diz? Devem ser consideradas confidenciais todas as informações divulgadas por uma parte a outra parte. Aí aqui já vem uma pergunta que eu sempre recebo também. Fernanda, o acordo de confidencialidade deve ser só uma parte, por exemplo, o vendedor como parte divulgador das informações e o comprador como parte que se obriga pela confidencialidade? Eu recomendo que você faça um acordo mútuo, bilateral. Por quê? Porque ele fica mais fair, ele fica mais justo, entendeu? Então, em vez da gente dizer assim, ó, o comprador vai manter, o potencial comprador vai manter a confidencialidade das informações divulgadas pelo vendedor, eu gosto de botar assim, a parte, cada uma das partes vai manter a confidencialidade em relação às informações a que tiver acesso durante o período de negociação da potencial operação. E aí eu já defino aí o que é essa potencial operação. Por quê? Porque eu vou usar isso na finalidade. Vou dizer que a gente não pode, que a parte que está recebendo essas informações, esses documentos, ela não pode usar isso para outras finalidades que não aquela operação, a análise daquela operação. Aí, uma coisa que é muito importante é a gente colocar o prazo do acordo de confidencialidade, tá? É normal que o acordo de confidencialidade seja terminado quando as partes terminam o negócio. Então, vamos dizer que o João e a Maria iam fazer aqui uma transferência de ações e eles assinaram um acordo de confidencialidade. Aí o João foi lá, olhou a empresa da Maria e falou, não, Maria, não tenho interesse. Então, vamos terminar o acordo. Essa confidencialidade termina ali?
Não, se o seu contrato for bem feito, o contrato termina, porém, a gente tem uma cláusula que sobrevive ao término do contrato. Essa cláusula é o prazo. A obrigação de confidencialidade, ela não morre ali. É normal que a gente mantenha a obrigação de confidencialidade por 2, 3 anos após o fim do prazo do contrato de confidencialidade, do acordo de confidencialidade. Aliás, não apenas a obrigação de manter as informações confidenciais. Uma outra coisa que também sobrevive, uma outra cláusula que também sobrevive ao término do contrato é a lei aplicável e a resolução de controvérsias, né? Por quê? Porque essas cláusulas, se der confusão lá na frente, elas têm que estar valendo, concorda? Então, isso também, quando você botar lá, esse contrato tem o prazo, sei lá, de 90 dias, mas as cláusulas X, P, T e O sobrevivem ao término do presente contrato pelo prazo de tantos anos, tá bom? Dito isso, aproveitando que eu já estou aqui falando de resolução de controvérsias, eu vou entrar num outro ponto que eu já mencionei aqui na maratona para vocês, mas que quando a gente começa a falar de contratos é essencial. Cuidado na hora de usar arbitragem, tá? E cuidado na hora que você vai, mesmo que a arbitragem seja uma boa opção para você, cuidado com a câmara que você vai usar. Por quê? Porque a arbitragem é um procedimento caro. Então, a depender, tá, do valor da sua operação ou do valor do dano que foi gerado por um descumprimento de uma obrigação de confidencialidade, não vale a pena ter uma arbitragem. Por quê? Você vai ter que pagar tanto mais para conseguir realizar aquela arbitragem que aquilo vai ficar maior do que o próprio dano, tá bom? Então, cuidado, pense se de fato a sua operação tem essa questão de ser interessante usar arbitragem. Outro ponto aqui que eu passei, mas que não é menos importante, é a penalidade. A gente botar uma multa no caso de um descumprimento daquela obrigação. Fernanda, quanto é essa multa? Gente, isso é totalmente negocial, tá bom? Quanto seria uma multa? Outra coisa, essa multa ela é compensatória ou ela é não compensatória? Ou seja, ela compensa as perdas e danos ou a parte que descumpriu o contrato tem que pagar a multa e mais perdas e danos? A não ser em situações muito específicas, em que a gente tem alguma informação que é muito palpável, que é muito específica, que a parte quer resguardar de forma mais específica, é muito difícil as partes aceitarem colocar uma multa por descumprimento da confidencialidade. Em geral, os contratos vão para perdas e danos. Isso quer dizer que só vai ser indenizado não apenas se tiver um descumprimento do contrato, se esse descumprimento do contrato efetivamente causar uma perda ou um dano à outra parte, tá? Então, como eu já sei que essa pergunta eu recebo muito, mas eu recomendo botar penalidade? Sim, mas não necessariamente a penalidade é uma multa, tá? Tem casos em que a gente tem coisas muito específicas. Então, por exemplo, eu tive um cliente, até recente, que ele falou assim para mim: olha, eu não quero de jeito nenhum que o fulano contacte ciclano durante essa negociação. Então, no próprio acordo de confidencialidade, a gente falou: olha, se por um acaso você contactar fulano ou fulano tiver conhecimento dessas informações, você paga uma multa de 10 milhões de reais, não compensatória, tá? Por quê? Porque ali a gente queria que marcasse muito aquela informação específica, aquela parte receptora específica. Então, aí sim, a gente colocou uma multa com um número, mas é difícil as partes chegarem a um acordo em relação a esse número, tá?